Olá, boa tarde. Em todo o país, a justiça comunitária tem levado dignidade às populações mais carentes. A ideia é informar, ajudar o cidadão a resolver seus problemas. Em Mato Grosso, o Tribunal de Justiça desenvolve o trabalho em 20 comarcas do estado. No Jornal da Justiça de hoje, você vai entender como funciona na prática a justiça comunitária. Vamos agora a outros destaques. Encontro Nacional do Poder Judiciário. Em palestra de abertura, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destaca o combate à corrupção e a defesa das minorias. Nós escolhemos, assim, programas que elevam a magistratura ao mais alto patamar que ela merece. Segundo turno das eleições municipais. Conheça o perfil dos eleitores que voltam às urnas. As mulheres são maioria, representam quase 54% dos eleitores. E ainda, na reportagem especial sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia, você vai ver que quase 8 meses após o fechamento de escolas por causa do coronavírus, estudantes tentam se adaptar à nova rotina. Até agora a gente está tendo uma dificuldadezinha de fazer ela se disciplinar, assistir aula no início e ficar até o final da escola, né, do horário escolar. Começou hoje o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Presidentes de 90 tribunais vão definir as metas nacionais que vão pautar a justiça no próximo ano. O ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, abriu o evento com a palestra O Combate à Corrupção nas Instituições Públicas e ressaltou os projetos do STF para uma justiça voltada aos menos favorecidos. Nós escolhemos, assim, programas que elevam a magistratura ao mais alto patamar que ela merece. E erigimos a tutela das minorias vulneráveis, a defesa dos direitos humanos, o combate incansável à corrupção que traz baixa estima para o povo e que denigra a imagem do país. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que servidor público investigado por lavagem de dinheiro não deve ser afastado do cargo. A medida prevista em lei viola princípios constitucionais. A decisão foi do plenário virtual. Os ministros consideraram inconstitucional artigo da Lei de Lavagem de Dinheiro que determina o afastamento de servidor público em casos de indiciamento por crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. A ação foi apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, alegando que a alteração na Lei de Lavagem de Dinheiro em 2012, que incluiu o afastamento do servidor público investigado até a decisão final da Justiça, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da igualdade entre os acusados. E isso porque, para a associação, o indiciamento é apenas uma análise técnica do fato pelo delegado que indica a autoria e materialidade do crime. Nesta fase, ainda não há condenação. O relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido por entender que o afastamento do servidor público das funções, ao ser indiciado pela polícia, está em conformidade com a Constituição Federal e jurisprudência do STF. Mas o relator e a ministra Carmen Lúcia foram vencidos e prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que aceitou os argumentos da Associação dos Procuradores, por entender que o afastamento viola, além dos princípios da presunção de inocência e igualdade entre os investigados, também o princípio da proporcionalidade. Com isso, o indiciamento de servidor público por crimes de lavagem de dinheiro não acarreta no afastamento das funções. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, manteve a ação penal por lavagem de dinheiro contra delegado aposentado acusado de envolvimento em tráfico internacional de cocaína. A ministra do STJ, Laurita Vaz, negou o pedido de liminar para o trancamento de uma ação penal por lavagem de dinheiro contra um delegado aposentado. De acordo com a denúncia, ele atuaria na logística aérea do transporte de entorpecentes do exterior para o Brasil, orientando e financiando o preparo de aeronaves, pistas e pilotos.
O envolvimento do delegado foi investigado na Operação Plano. Para trazer a droga ao Brasil, o esquema de tráfico utilizava aeronaves agrícolas que, por voarem baixo, passavam facilmente pelos radares. Cada carregamento continha até 450 quilos de cocaína. Inicialmente, a defesa do delegado impetrou o habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o argumento de que não haveria indícios suficientes de lavagem de dinheiro. O pedido, porém, foi negado pelo tribunal. No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa solicitou o trancamento da ação, argumentando que a denúncia é genérica, vazia e totalmente inepta, ou seja, sem coerência. Para a ministra Laurita Vaz, relatora do caso no tribunal, a denúncia descreve suficientemente elementos indiciários que caracterizam a presença de justa causa para a ação penal. Segundo a ministra, o trancamento de processo por meio de habeas corpus é medida de exceção, somente admissível quando presente a atipicidade do fato ou a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação e que é prematuro determinar o trancamento da ação. O mérito do recurso ainda será apreciado pela 6ª turma. E hoje de manhã teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que vamos agora falar ao vivo com o repórter Henrique Amaral, que traz agora todas as informações. Oi, Henrique, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, na sessão de hoje de manhã, os ministros do TSE desaprovaram a prestação de contas referente às eleições de 2016 do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Entre as irregularidades encontradas pelo TSE, estava o repasse, a transferência de dinheiro do fundo partidário para contas pessoais dos candidatos. O plenário desaprovou, então, as contas do PSB, que vai ter que devolver dinheiro aos cofres públicos. E os ministros também determinaram a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário para o PSB por 1 mês. O plenário também aprovou o envio de forças federais para Manaus, capital do Amazonas, e também para Fortaleza e Caucaia, ambas no Ceará, durante o 2º turno das eleições 2020. E, Rafaela, por falar em 2º turno, aí vão 3 avisos muito importantes para o eleitor. Primeiro, o eleitor deve baixar o aplicativo e-Título até às 23 horas e 59 minutos de sábado. Então, o e-Título deve ser baixado até 11 horas e 59 minutos da noite de sábado, véspera da votação. Segundo aviso, entre sexta-feira e o domingo, entre a noite de sexta-feira e a noite de domingo, dia da eleição, os sites do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais vão funcionar uma versão reduzida. Essa medida, Rafaela, já foi adotada no 1º turno e serve para evitar uma sobrecarga nas páginas. Mas versões completas dos sites ainda vão estar disponíveis para o eleitor. Bom, terceiro e último aviso: o eleitor não deve utilizar uma caneta, aquela caneta que ele vai levar para assinar o livro de votação de presença. O eleitor não deve utilizar essa caneta para digitar os votos na urna eletrônica. Rafaela. Muito obrigada, ela aí está dado o recado, viu? Importantíssimo ficar atento às informações do Henrique. Muito obrigada mais uma vez, boa tarde para você. E neste fim de semana tem o 2º turno das eleições municipais. Veja agora o perfil dos eleitores que devem voltar às urnas, na reportagem de Adriane Carrara. As mulheres são maioria, representam quase 54% dos eleitores. Cerca de 56% do total são solteiros. 11,10% têm entre 35 e 39 anos e quase 30% têm ensino médio completo. Esse é o retrato dos eleitores aptos a votar no 2º turno das eleições municipais. São mais de 38 milhões de eleitores. A cidade de Maceió, em Alagoas, tem a maior quantidade de mulheres. Já Joinville, em Santa Catarina, é a que possui mais eleitores do sexo masculino. São Luís, no Maranhão, tem o maior número de eleitores com o ensino médio completo. E Vitória, no Espírito Santo, o maior número com o ensino superior completo. Dos 57 municípios que vão definir os prefeitos no 2º turno, 18 são capitais. A região Nordeste é a que tem a maior quantidade que ainda não definiu a disputa. São 7. Em seguida está a região Norte, com 5 capitais no 2º turno. Os eleitores de Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo também terão de comparecer às urnas neste domingo.
Cuiabá, no Mato Grosso, e Goiânia, em Goiás, são as duas únicas capitais no centro-oeste brasileiro a disputar o segundo turno das eleições. No sul, apenas os eleitores de Porto Alegre voltam às urnas. E você já baixou o seu e-título? Pois é, como o repórter Henrique Amaral, lá do Tribunal Superior Eleitoral, informou agora há pouco, o aplicativo ele vai te ajudar a consultar o local de votação, emitir certidões e ainda justificar a ausência às urnas, se for preciso. O segundo turno das eleições 2020 está muito próximo. Será neste domingo, das 7 horas da manhã até as 5 da tarde. Você já sabe de tudo o que precisa levar para a sua sessão eleitoral? Separe uma colinha com o número do seu candidato, a caneta para assinar o caderno de votação, a máscara e acrescente na sua lista baixar o aplicativo e-título. Ele é a versão digital do título de eleitor. Para fazer o download da ferramenta, vá em uma das lojas virtuais do seu celular ou tablet. Depois, faça o cadastro. Só vai ser possível realizá-lo até às 11 horas e 59 minutos da noite do próximo sábado, 28 de novembro. Mais de 15 milhões de eleitores, ou seja, cerca de 10% dos brasileiros aptos a votar, usam o e-título desde que a mais nova versão do aplicativo foi lançada, em 23 de julho. Somente no primeiro turno das eleições, foram mais de 13 milhões de utilizações do app. O Sudeste foi a região em que mais eleitores usaram o aplicativo, quase 7 milhões e meio de pessoas. Os eleitores que mais fizeram download do e-título têm entre 25 e 34 anos. Superaram os 4 milhões e meio, o que equivale a quase 14,5% do total de eleitores dessa faixa etária. Não é à toa que o aplicativo é super procurado. Afinal, ele facilita a vida de quem vota, possibilita a consulta ao local de votação, emite certidões, envia mensagens de alerta sobre a votação pela central de notificações, permite justificar a ausência às urnas e, se você tiver foto no app, ele também serve como documento de identificação na hora de votar. No dia da eleição, a justificativa é feita por meio do georreferenciamento. A ferramenta identifica que você está fora do seu domicílio eleitoral e já aceita essa realidade como justificativa. Caso não seja possível realizar esse procedimento no dia da votação, você consegue justificar a sua ausência também pelo app em até 60 dias após cada pleito. Do primeiro turno até agora, mais de 2 milhões de eleitores realizaram a justificativa. O Sudeste foi a região com o maior número de justificativas realizadas, quase 1.200.000. Você ficou impossibilitado de votar? Basta abrir o aplicativo, acessar a aba Mais Opções, clicar em Justificativa de Ausência e seguir as instruções. Mas, lembre, votar é a melhor forma de contribuir com a democracia. E você vai ver a seguir o trabalho da Justiça Comunitária no Mato Grosso. Vamos conversar com o juiz José Antônio Bezerra Filho, que vai nos explicar como é feito o atendimento às famílias. É daqui a pouquinho. A Constituição Federal de 1988 inaugura um momento disruptivo na trajetória constitucional do nosso país, especialmente no âmbito das relações de trabalho, em que a Constituição, de um lado, incorporou ao texto constitucional diversos direitos que estavam pulverizados na legislação infraconstitucional, conferindo a eles uma garantia muito maior contra as flutuações das maiorias ocasionais do Congresso Nacional e, de outro lado, também prestigiou alguns princípios muito relevantes para as empresas do nosso país, como é o caso do princípio da livre iniciativa. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Estado está colocando em prática a justiça comunitária. Os chamados agentes de cidadania têm levado dignidade a famílias que vivem em situação de extrema pobreza e que não têm sequer documentos. Jardim União, periferia de Cuiabá, capital de Mato Grosso. 6 irmãos em situação de extrema pobreza. Pessoas que vivem sem documentos, nem seus direitos mais básicos de cidadania
são assegurados. A situação é essa que vocês estão vendo, né? Que sobrevive assim, catando latinha lá no lixão. Meu irmão que vai, né? Vai de bicicleta daqui lá. Tem vezes que ele chega muito cansado, a bicicleta fura na estrada. Aí ele vem empurrando de lá aqui com o caixote de latinha. É assim que sobrevive. Pessoas invisíveis aos olhos da sociedade, mas não aos olhos do Poder Judiciário de Mato Grosso. Essa situação começa a mudar a partir de hoje, com a entrada em ação da Justiça Comunitária na vida desses irmãos. Os agentes de Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça visitaram a família e, com o apoio da Defensoria Pública, iniciaram o processo de documentação tardia. Levaram ainda comida, roupas, cobertores, carinho, atenção, afeto. Eu acho que pode ser feito devolver a dignidade para eles, né? Que é fazendo o documento deles que eles existem. Porque até então eles não existem, né? Não tem RG, não tem CPF, não tem carteira de trabalho, não tem nada. E tem dois que não tem registro de nascimento. Pessoa com 40, 50 e poucos anos não tem registro de nascimento. Então, primeiramente, a gente tem que fazer isso para poder ir atrás dos benefícios do que eles precisam, né? E é de direito deles. Cidadania, né? É muito bom, né? É muito bom pra gente. Vai ajudar bastante ele também. A gente só tem a agradecer, né? Bom, e para falar sobre o trabalho desenvolvido pela Justiça Comunitária, eu converso agora com o juiz José Antônio Bezerra Filho, que é coordenador da Justiça Comunitária em Mato Grosso. Seja bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, estou à disposição de vocês da TV Justiça para prestar todos os esclarecimentos, principalmente essas ações que o nosso Estado de Mato Grosso, através do Poder Judiciário, tem propiciado a essa população tão distante dos seus direitos. Belíssima iniciativa, a reportagem nos emocionou aqui. Inclusive, eu achei muito interessante as palavras do meu colega, né, e dos personagens, carinho, atenção e afeto. Vocês levam isso e cidadania, dignidade a essas pessoas, né? Eu quero que o senhor apresente para a gente esse projeto, como ele é desenvolvido, como essas famílias são cadastradas e selecionadas. Muito bem. Na verdade, a Justiça Comunitária ela está implantada no Estado de Mato Grosso por uma recomendação do CNJ e onde teve como tribunal pioneiro o Distrito Federal. E de 2004 para cá, eu já estou à frente da Justiça Comunitária em 3 presidências do Tribunal de Justiça. E, evidentemente, crescemos, temos credibilidade, capacitamos nossos agentes que estão lá na ponta a levar esclarecimento ao cidadão. E como nós fazemos isso? Primeiramente, nós temos mensalmente uma capacitação desses agentes através de uma educação continuada. A temática levantada por eles, nas dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, trazem até a nossa coordenação e dentro dessa temática nós, através de profissionais, voluntários, capacitamos os nossos agentes a levar mais esclarecimento, mais inclusão social, mais dignidade e mais respeito ao cidadão. É a justiça aproximando do cidadão naqueles rincões onde não se tem o devido esclarecimento. Isso eu posso dizer que é uma visão da qual nós chegamos e com a credibilidade que está hoje, os nossos 100 agentes capacitados, nós fizemos também, através da atual presidência do tribunal, o desdobramento em 20 comarcas. Instalamos 20 comarcas, em 20 comarcas, a Justiça Comunitária. O que busca com isso? Um judiciário mais próximo do cidadão, porque até então a figura do juiz, lamentavelmente, era daquela intocabilidade. Com esta visão, nós temos sim juízes mais próximos do seu jurisdicionado, ações mais efetivas acontecendo e levando ao cidadão o respeito que ele merece, pelo texto constitucional inclusive, e direcionando-o a buscar as suas angústias, as suas aflições nos órgãos competentes. Direcionamos à Defensoria Pública, encaminhamos ao Ministério Público,
buscando o direito dele junto à frente previdenciária, enfim, todos os segmentos e angústia que aquele cidadão lá na ponta, deficitário ou não, tem, nós, através dos nossos agentes, vamos minimizando aquele sofrimento. Dessa reportagem não foi diferente. Chegou ao nosso conhecimento que esses irmãos estavam em situação de vulnerabilidade. A nossa agente Nilza se deslocou até a comunidade com o apoio da Defensoria Pública e lá, se inteirando daquela situação, verificou que, dentre 6 irmãos, 4 tinham problemas psicológicos, né? 2 sequer tinham documentação e um deles ainda era portador de elefantíase. Então, são doenças assim, sem esclarecimento, viviam nos lixões, catando latinha, e essa situação não é tão distante do Brasil que nós vivemos. Não é Mato Grosso que tem essa situação. Eu acredito que dentro do nosso Brasil existem vários Brasis, e com situações de extrema pobreza, de falta de esclarecimento, não que o Estado não se chegue a ter ele, nem que o município, através dos seus secretários e agentes, não se chegam até ele, mas situações que são muito veladas e que quando se tem a publicidade de um agente a conhecer daquela realidade, nós, do Poder Judiciário, estamos lá na ponta a atender, a dar dignidade, a minimizar o sofrimento e encaminhar aquele cidadão a resolver o seu problema. Esse é o objetivo da Justiça Comunitária. Perdão a interrupção, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Após o Jornal da Justiça, primeira edição, temos o JJ Entrevista com mais informações sobre o trabalho da Justiça Comunitária lá em Mato Grosso. Até já já, muito obrigada mais uma vez pela participação. E você vai ver a seguir na reportagem especial de hoje sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia. Alunos tentam se adaptar às aulas online. Eu volto já já. A Constituição de 1988 é um marco no Brasil da redemocratização do Estado, depois de um período de ditadura. Com isso, ela trouxe pra gente os nossos princípios, os nossos valores, trouxe os nossos direitos e os nossos deveres, porque ela é a nossa base. E quase 8 meses após o fechamento de escolas por causa da pandemia do novo coronavírus, o retorno às aulas presenciais ainda é uma dúvida em muitas cidades brasileiras. O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que autoriza atividades remotas para os ensinos básico e superior na rede pública até dezembro de 2021. O texto precisa ser validado pelo Ministério da Educação. Na reportagem especial de hoje sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia, você vai ver que, enquanto isso, alunos de escolas públicas e particulares ainda tentam se adaptar às aulas online. O ano escolar repleto de incertezas, conteúdo acumulado e estudantes desmotivados. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, 54% dos estudantes de escola pública demonstraram que estão desgastados além do normal. Quase todo o ano letivo de 2020 foi fora de sala de aula. As escolas particulares se adaptaram mais rapidamente. Já no ensino público, a pesquisa aponta que 92% dos estudantes receberam atividades para fazer em casa no mês de setembro, contra 74% no mês de maio. Os índices aumentaram em diversos estados. No norte, por exemplo, esse número passou de 52% em maio para 84% em setembro. E tudo começou no mês de março, quando os governadores editaram decretos que suspendiam as aulas presenciais. A dinâmica das aulas remotas traz mais um dado que chama a atenção.
A dificuldade para se organizar aumentou de 58% para 68% em comparação com os meses de setembro e outubro do ano passado. Os pais reclamam que o conteúdo virtual não chegou assim tão rápido e acreditam que hoje são os maiores responsáveis pela educação das crianças e jovens. Ela teve muita dificuldade de organizar essa rotina. Então, até agora a gente está tendo uma dificuldadezinha de fazer ela se disciplinar, assistir aula no início e ficar até o final da escola, né, do horário escolar. Em relação às mensalidades dessa escola, a gente não teve desconto ou abatimento algum. Apesar dela ter tido quase 30 dias sem nenhuma atividade, a gente não teve abatimento nenhum na mensalidade. O preço das mensalidades não é o único motivo de discussão. Com a retomada das atividades em quase todos os setores, surgiu um novo problema para os professores, alunos e governo: a volta às aulas. Nas escolas particulares, esse processo já começou e tem sido gradual, por grupos de estudantes e de acordo com os protocolos sanitários. E segundo a resolução do Conselho Nacional de Educação, os pais podem decidir se os filhos voltam às aulas presenciais. As aulas, elas são transmitidas de maneira simultânea. Então, o que acontece na sala presencial é o que o aluno recebe em casa de maneira virtual. E tem funcionado muito bem dessa maneira. Já na escola pública, a história é bem diferente. A retomada de aulas presenciais se transformou numa batalha judicial entre governo e sindicato de professores. Algumas disputas judiciais ganharam notoriedades porque alguns governadores insistiam na retomada das aulas da rede pública. Já a Justiça determinava que houvesse a apresentação de estudos contundentes que mostravam que a retomada das aulas naqueles momentos era uma retomada segura. E ponderou-se que a retomada ainda não era segura em algumas situações. Por isso, a maioria das cidades, a maioria dos municípios não promoveu a retomada completa. Sem retomada e sem estrutura para o ensino à distância. Para quem sonhava com vestibular, a escola pública em tempos de pandemia virou um pesadelo. Desde que eu me conheço por gente, eu estudo em escola pública, mas eu pude ter a maior certeza das diferenças de infraestrutura entre uma particular e uma pública nessa pandemia, porque a gente perdeu nossas aulas presenciais mais ou menos dia 10 de março e a gente só foi voltar a ter alguma coisa de escola dia 1º de julho com as aulas remotas. Então foi um período muito grande que a gente não sabia como é que seria a nossa vida, não sabia como seriam os vestibulares, se ainda teríamos o nosso ano letivo. E o dilema não acabou. O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que autoriza atividades remotas para os ensinos básico e superior nas redes pública e particular até 31 de dezembro de 2021. A Lívia, que tenta uma vaga para medicina, acredita que terá de se esforçar ainda mais para reduzir a desvantagem em relação aos estudantes das escolas particulares. Não posso bobear, é um curso totalmente concorrido e essa concorrência pode aumentar esse ano, então eu não posso perder totalmente o meu ritmo, mesmo com os dias bons e dias ruins nessa quarentena. E agora com o vestibular da UNB, que foi cancelado para quem é do 3º ano atualmente, foi um balde de água fria, então só sobrou o Enem. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o JJ Entrevista, em pauta Justiça Comunitária. Até já já.